Olá, sou Janaína, estou de volta com você na nossa série Compliance em Ação. Nessa nova temporada, a nossa ideia é falar um pouco sobre os motivos de denúncia. A ideia também é a gente pensar um pouco como fazer uma denúncia, entender cada tipologia, como que funciona também para investigar essa denúncia. E hoje o nosso tema é os queridinhos do chefe. Nós vamos falar de favorecimento. Será que isso acontece, gente? E hoje aqui com a gente tem o Juan Andrade Cunha, o nosso convidado. Gente, eu vou apresentar o Juan, embora o Juan não precise de apresentação. Todo mundo conhece o Juan nessa empresa, né? Juan é de Salvador, nascido em Salvador, formado em engenharia de produção. Eu vou ler porque é muita informação. Pós-graduação em segurança do trabalho, em gestão de pessoas e tem mais 2 pós-graduação em andamento, que é em dados e remuneração. Isso mesmo. O Juan, ele tem uma busca constante por desenvolvimento profissional e pessoal, fica estudando, assistindo o vídeo, ele compreende muito rápido, e isso eu posso provar, e ele se adapta facilmente às mudanças, que eu acho muito legal, né? E ele vê as mudanças como uma oportunidade de crescer e se desenvolver. O Juan chegou na Rede Mater Dei em 2021, lá em Salvador, e ele integrava o time de integração, né, no momento onde a unidade estava começando, né, era um bebê naquela época. Em 2024, ele foi convidado para ser transferido para Belo Horizonte, e então ele foi progredindo de cargo. Primeiro foi analista de pessoal, só cuidava de ponto, né? Parece Isso, até que é pouco. muita coisa. Analista de integração depois, já aumentou, era ponto e banco de horas. Consultor de RH, que cuida de estratégia e de gestão de pessoas. E em 2025, o Juan começou a atuar como especialista de remuneração. E aí, em outubro de 2025, ele assumiu a coordenação de remuneração, com foco em estratégia. E aí, gente, assim, não só estratégia, mas gestão, né, benefício, relação trabalhista, análise de dados. E, recentemente, essa área foi renomeada para remuneração e estratégia de gente, e o Juan assumiu uma liderança, ele virou coordenador. Então, hoje, o Juan tem uma nova função, né, que é uma nova atribuição dentro da Rede Mater Dei. Juan tem um sonho, gente, que é ter... Não, tem um sonho, não. Primeiro, ele é filho da Rosenilda, irmão de Maria Eduarda, que cursa enfermagem, e ambas moram lá em Salvador. Então, quem precisar de um lugar para ficar em Salvador, nós temos lá a casa de Juan para passear nas férias. E o sonho de Juan é ter uma colônia de férias da Rede Mater Dei em Salvador. E eu queria dizer que eu discordo, porque Salvador precisa de colônia de férias, já é a própria cidade uma colônia de férias, né? Mas o nosso tema hoje é favorecimento. Favorecimento, muita gente denuncia no canal, assim, porque meu chefe está favorecendo fulano, né? Que eu tá fazendo alguma coisa contra mim, sempre favorecendo alguém. Então, a gente colocou o nome desse episódio dos queridinhos do chefe, né? Será que isso acontece mesmo, né, na prática? E se a gente falar no conceito de favorecimento, quando a gente vê as legislações, a gente tem, por exemplo, o Código Penal, tem o CAD, tem o Conselho Nacional de Justiça, então cada um dá ali um entendimento ao termo favorecimento, e a gente poderia trazer vários conceitos aqui, mas no final é sempre você fazer alguma coisa errada para que alguém seja beneficiado, alguém que você gosta muito ou que você tem uma proximidade, né? Então, por exemplo, você comprar alguma coisa, ao invés de fazer um processo de licitação, você compra com seu parente, né? Que também vende aquela coisa, mas de uma forma assim que vai privilegiá-lo, né? E nesse sentido, quando a gente conversou, Juan, você falou assim na sua apresentação várias vezes, porque eu fui convidado para ser isso, que eu fui convidado. E aí, essa é uma das coisas que a gente mais ouve, sabe, no nosso canal. No seu processo, né, assim, você foi convidado ou, afinal, teve um processo seletivo? Você foi favorecido, então? Como é que é isso, Juan? Conta pra gente. Então, Jana, primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui contigo hoje. Fui convidado para participar do programa aqui contigo, né? Então, Jana, vem muito, né, do tudo que acontece por trás. Então, sim, existe o convite. Às vezes, a gente tem que... Não é às vezes. Acredito que sempre a gente tem que estar preparado para quando as oportunidades surgem. Então, no meu caso, não foi diferente. Então, a Rede Mater Dei, né, assim como outras grandes empresas,
trabalha sempre com ciclo de desempenho. Então, todos os anos eu fui avaliado e a cada avaliação, sim, sai um feedback, né? Assim também como um PDI bem estruturado que a gente precisa evoluir. E aí, sim, foi surgindo as oportunidades e eu já estava já preparado já para poder estar assumindo aquelas posições. Mas sim, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar sempre muito com a transparência. Então, a gente tem, né, recentemente agora a nossa GPTW, onde deixou isso bem claro para a gente, que a gente tem que trazer a transparência para o colaborador para ficar sempre para todo mundo entender o que aconteceu por trás do processo e não só o resultado final. Então, não é uma dor só da rede Mater Dei, e sim também de grandes empresas, onde o intuito é aumentar a transparência dos processos. Então, se é só voltando, né, a resposta, sim, eu fui convidado, mas eu fui convidado pois eu já tinha todo um plano de desenvolvimento individual traçado por trás, e sim, eu consegui alcançar esses objetivos. Entendi. Juan, mas assim, tem uma coisa que é o cargo. Então, você trocou de cargo várias vezes. Uhum. Mas tem também o processo de salário, né? Não é só. Porque, Uhum. afinal, gente, assim, muita gente gosta do cargo. Eu gosto de salário também, tá? Mas o salário, como é que funciona? Ele acompanha essa mudança toda vez que você muda de cargo? Ou é só o queridinho mesmo, só o querido que vai conseguir um aumento de salário? Como é que funciona isso? Então, Jana, hoje, né, inclusive a gente está já em trabalho para poder relançar o programa de cargos e salário, onde vai dar mais transparência e clareza para os colaboradores como é que o processo funciona. Então, sim, quando a gente tem uma movimentação de promoção, a gente também acompanha também um reajuste salarial, e aí tem seu limite. Então, a gente vai ter movimentações que vai ter X porcentagem de reajuste e outra que vai estar muito próximo do que o cargo que a pessoa já exerce, que vai ter Y. Mas tudo isso é bem estabelecido no nosso programa, né, de cargos e salário, que a gente vai estar divulgando em breve. A previsão é que seja em torno entre o mês de março e o mês de abril. Mas já está no forno já, tá para sair. Mas aí, desse negócio de cargos e salário, a gente poderia, por exemplo, ter uma mesma função em áreas diferentes e com o mesmo cargo, mas salários diferentes? Poderia isso acontecer? Como é que funciona isso? Então, Jana, a gente tem, né, até inclusive de legislação, cargos que gera isonomia salarial. Então, tem cargos que, de fato, a gente não pode ter salários diferentes, pois a gente não consegue, de fato, trazer a complexidade, né, e a entrega entre uma pessoa e outra. Então, dá um exemplo. Eu pego um técnico de enfermagem que fica no 18º andar da Contorno. Eu não consigo falar que um técnico A desempenha melhor do que o técnico B de forma clara, e até que eu vá na justiça, caso ter a necessidade, né, de fazer uma defesa na justiça, porque um ganhava mais do que o outro. Mas sim, hoje na nossa estrutura, ela permite que cargos de analista acima tenham remunerações diferenciadas. E isso, claro, né, vai ter que estar sempre em paralelo, né, com a avaliação de desempenho do colaborador naquele ciclo, né, que vai acontecer sempre de forma anual. Então, o colaborador que, de fato, desempenha um papel, uma performance, né, melhor do que o outro, sim, ele pode ter um salário diferenciado. Entendi. Juan, mas ainda surge muita dúvida, que eu acho que é no processo de criação de um cargo, de uma vaga. Nesse sentido, né, assim, você acha que tem pode gerar a mesma dúvida? Como funciona a criação da vaga? Então, Jana, a cada dia mais a gente está mais criterioso, né, nas criações de cargos. Então, a gente tem uma área de remuneração, com a remuneração que passou por várias mudanças, né? Então, como você trouxe, né, a coordenação assumiu há pouco tempo, né? Então, até então não tinha uma coordenação na área, onde se passou algumas pessoas e algumas concessões foram sendo liberadas ao decorrer do tempo, e agora a gente está, de fato, né, com um crivo maior, até para não gerar expectativa nas pessoas, né, de algo que elas não estão, de fato, exercendo aquela atividade. Então, hoje, como é que funciona? Para o gestor criar um cargo, primeiro ele tem que fazer a decisão de cargo, onde ele vai colocar todas as responsabilidades do que aquele cargo precisa ter, assim também com o conhecimento técnico e o conhecimento, né, a competência técnica, a competência comportamental que aquele cargo exige. E muitas pessoas às vezes se confundem, é que o cargo ele não é criado para o colaborador, e sim um cargo ele é criado para atender a necessidade da estrutura. Então, muitos têm ele mistura uma coisa na outra. Então, o Juan hoje tem, como você trouxe, né, tem uma MBA em gestão de pessoas. Então, eu estou descrevendo aquele cargo. Eu vou colocar que aquele cargo também precisa ter um MBA de gestão de pessoas. Mas será que de fato precisa? Então, tudo isso é muito importante a gente ter essa clareza, porque é através do que está escrito na descrição de cargo é que vai ser feita toda uma metodologia que tem por trás. Então, hoje a gente usa a metodologia da Korn Ferry,
onde ela é uma metodologia, né, internacional, que ela usa a pontuação para, de fato, definir a remuneração do cargo. Então, se eu tenho um cargo que eu estou exigindo MBA, segundo idioma, 2 formações, nível superior, tudo isso vai estar elevando o cargo. E, às vezes, aquela pessoa que está naquele momento sentada, de fato, atende os critérios. Mas a próxima, que vem a vir, às vezes não atende. E aí começa, né, a ter esse conflito. Então, hoje a gente está tendo muito cuidado em relação a isso. A gente passou agora em dezembro, né, por uma revisão. Então, todos os gestores da rede, né, tiveram a oportunidade de pegar a decisão de cargo da sua área, entender o que estava descrito e fazer suas ponderações. Agora, no meado de abril, né, a gente vai começar a dar as devolutivas. Então, todo mundo descreveu o que de fato precisa para aquela cadeira. A gente vai fazer agora as validações técnicas e vai devolver para o gestor, se foi ou não aprovada. Então, é um processo que tem toda uma estrutura por trás. Então, não é porque o analista que trabalha no setor X tem que ser melhor do setor Y, não. Tem toda a questão, como os fatores, né, que a gente utiliza para a pontuação, que vai do conhecimento técnico, ele vai também do grau de influência, e ele também vai também sobre o grau também que a pessoa tem sobre o resultado da instituição. Então, tudo isso é que compõe, de fato, uma pontuação do cargo. Nós vamos voltar nisso ainda, que isso é muito complexo, mas eu queria voltar um pouquinho atrás em relação à questão da descrição, né? A gente tem a descrição e tem aí o salário. Então, você já explicou que a gente não pode simplesmente aumentar, né, e nem simplesmente criar um novo cargo. Mas imagina que a gente tenha uma gerente, uma coordenação de compliance, e é a Janaína, e ela é a melhor do mundo. Então, olha, coisa boa demais. Não seja mentira, né? Mas imagina, então a gente não pode dar para a Janaína um novo cargo porque não tem aquele cargo? Então, vai ter toda a questão, né, de uma análise técnica. Então, de fato, precisa, como eu trouxe, né? A gente não cria cargo para poder atender a necessidade do colaborador. A gente sim cria cargo para poder atender a necessidade da instituição. Então, vai ser toda a avaliação técnica que vai ocorrer por trás, né? Para entender se, de fato, precisa ou não ter uma gerência naquela área. E aí, sim, se for notado que precisa, a gente vai dar nosso parecer técnico para, de fato, a gente fazer essa movimentação. E caso a gente entenda, né, através dos quesitos técnicos, que não comporta ter uma gerência naquela área, a gente vai fazer também a mesma forma. A gente vai devolver, né, falando que a gente não tem como estar conduzindo esse processo naquele momento. Mas aí se a Janaína fizer um excelente, tiver um projeto, fizer um excelente trabalho e ela provar 100% de alcance daquele projeto, não tem como flexibilizar? Ou tem como flexibilizar? Então, a Janaína ela vai ser reconhecida através de uma progressão dentro da própria faixa salarial do cargo dela. Então, assim, ela vai ter méritos, que é justo, né, já que ela está desempenhando um papel além das expectativas, porém não se tem como criar um cargo por conta de entregas, sendo que dentro da estrutura não comporta aquele cargo. Entendi. A gente vai voltar naquilo que você falou, Vamos. não esqueci não, mas voltando ainda no que mais aparece lá no canal de denúncia, é a questão de mesmo cargo com salário diferente. Isso não é de fato ilegal? Então, você falou assim rapidamente, mas eu queria entender um pouco melhor. Então, quando a gente traz, né, para a questão da legalidade, vem a questão da isonomia salarial, onde traz, né, a CLT, que a gente não pode ter pessoas executando a mesma atividade da outra com salários diferentes. E aí sim, né, isso é tudo questão legal, de justiça, mas porém se a gente consegue... É um negócio de umas palavras difíceis, que é difícil. Precisa, como é que fala para as pessoas entenderem o que é isso? Então, às vezes, não é que existe salários diferentes. Às vezes, de fato, a nomenclatura da função ou até a função é a mesma, porém as pessoas estão em áreas diferentes. Então, tem inúmeros exemplos que eu posso te dar. Mas aí, você acha que o que está faltando é que a pessoa entenda o conceito, é o que eles chamam hoje de letramento, seria isso? O que é esse letramento hoje? Então, Jana, quando a gente traz muito a questão do letramento, vem muito que a gente vai ter que começar a trabalhar, né? Que também é um projeto que está em breve para ser lançado, que a gente tem que começar de cima para baixo. Então, a gente precisa, de fato, que o gerente, os coordenadores e os supervisores, né? Todo mundo que, de fato, compõe esse nosso corpo de líderes, né? Estejam, de fato, cientes do como é que funciona o processo de remuneração. Para aí, sim, começar a descer para a ponta, para todos terem ciência, de fato... E do como é que funciona o processo por trás de remuneração. Então, eu entendi o que você falou. Era o que você estava falando antes, né? Das 3 coisas que vão compor essa remuneração. Você explica de novo, só para a gente aqui fazer um raciocínio, né? Porque eu acho que é difícil para pegar isso, Luan. Então, quando a gente pega uma decisão de cargo, né, a gente vai avaliar 3 aspectos técnicos. A gente vai, de fato, avaliar o grau de conhecimento técnico da pessoa para executar aquele cargo. Então, eu tenho um cargo que é um cargo de especialista.
cargo de especialista, é preciso que a pessoa tenha pelo menos o nível, conhecimento técnico, né, e até formação acadêmica de nível superior. E além disso, precisa de mais o quê? Então, isso tudo, através da descrição de cargo, a gente vai fazer a leitura e vai fazer uma pontuação. Em seguida, aquela influência que aquele cargo ele vai ter dentro da estrutura. Então, como é que influencia as pessoas aquele cargo? Qual é a influência sobre o processo que aquela pessoa tem? Então, desculpa, pessoa não, o cargo, né? Uhum. Então, qual é o cargo, aquela influência que aquele cargo tem? E posteriormente, por último, né, a gente vai também avaliar o peso que aquele cargo tem em relação ao nosso resultado financeiro. Então, tudo isso, esse conjunto, né, vai gerar uma pontuação, e essa pontuação a gente vai trazer para a nossa tabela salarial para, de fato, definir qual é o mínimo para aquela posição, qual é a média e também qual é também o nosso step máximo para aquela posição. Eu não sei se vocês estão entendendo. Gente, ele já falou 2 vezes e eu continuo com um pouco de dúvida. Juan, você pode dar para a gente um exemplo? Acho que os exemplos, eles aproximam mais as pessoas, né? E a gente precisa aprender isso, né? Não, então, com como certeza. é que é? Vamos ver um exemplo aí. Então, vamos lá. Vamos tornar o Mater Dei um banco. Tá bom. Então, o Mater Dei é uma agência bancária, né? Onde a gente vai ter 2 gerentes administrativos. Um gerente administrativo que cuida da parte da lanchonete e outro gerente administrativo que cuida dos seguros que o banco vende, né, para os clientes externos. Tá bom. Onde ele vai ter uma meta bem arrojada, né, para, de fato, moldar o ponteiro do banco. E é o que acontece. Quando a gente faz toda a questão da pontuação, a gente vai primeiro começar com os requisitos, né, técnicos. Então, o que aquele gerente administrativo que trabalha na lanchonete precisa de ter de conhecimento técnico e de formação acadêmica, né, para poder estar exercendo aquela função. A gente vai ter uma pontuação. Em seguida, também, a gente vai para o gerente administrativo que trabalha com a questão da vida de seguro. Mesma coisa. Em seguida, a gente vai com a influência, né? O que aquele cargo influencia sobre o processo, sobre as pessoas. A gente vai ter uma segunda pontuação. E aí, por fim... No caso da lanchonete, é mais restrito ali, né? Só que a gente vai comendo alguma coisa. O de seguro, ele pode vender para qualquer um, então ele tem uma influência maior. Influência maior. E, por último, a gente vai ver, de fato, a influência sobre o resultado da instituição. Então, não é que a lanchonete não vai ter uma receita retornando. Tem uma receita, mas a receita da lanchonete é bem inferior do que a receita de uma área, né, que cuida, de fato, da venda de seguros. Então, no final do processo, né, a questão do grau do cargo em relação ao resultado financeiro da instituição pesa bastante para a gente, de fato, finalizar essa questão da ponderação e das pontuações. Então, você vê, né, que nesse exemplo que eu dei, são 2 cargos de gerentes, porém cada um em uma área. Então, às vezes também as pessoas confundem. Eu sou um analista, trabalho na rede Mater Dei. Então, o analista trabalha na rede Mater Dei do setor Y e do setor X. Mas às vezes não, quase sempre, né? As áreas têm, de fato, valores financeiros por trás que são diferentes. Então, é isso, de fato, o conjunto dessas 3 características, né? Que a gente vai fazer a pontuação e, de fato, vai colocar aquele cargo, né, dentro da estrutura salarial. Muito legal. Agora eu acho que ficou bem fácil para qualquer um aprender, né, gente? Engraçado que você falando sobre isso, fica claro para mim, não sei se para você também, Juan, que o favorecimento, ele passa por uma falta de conhecimento, né? Às vezes a pessoa não está entendendo sobre a vaga, sobre como é que foi o processo, ou até assim, não tem uma comunicação boa com o gestor para perguntar para ele, né, o que aconteceu também, né? Jana, e eu entendo, né, que é um trabalho que é em conjunto. Então, eu entendo até que a área, né, agora eu assumindo, né, desde outubro, e não é diferente da rede Mater do que é de fora no mercado, tem um papel, né, que é muito importante de trazer essa transparência para o colaborador. Juan, vai ser divulgado o salário de todo mundo? Não. A gente não tem ainda, acho que eu não conheço nenhuma empresa no Brasil que fez isso, além, né, de fato, as empresas que são de serviço público, que de fato tem um portal de transparência, né, tem que botar tudo. Mas de pelo menos a gente trazer uma transparência em relação às movimentações. Então a gente tem uma regra no programa de cargo e salário, que a pessoa é movimentada, pode ter a primeira movimentação com 6 meses. Então a gente tem que deixar isso claro, transparente. Então a vaga digamos assim, a Janaína está sendo promovida, a Janaína é muito boa, né? Você já falou já, vai ser promovida para diretora de compliance. Então, a gente tem que ter, né? A vaga da Janaína vai ser trabalhada? Vai. Então, quem se inscreveu para a vaga da Janaína? Foi 10 colaboradores? Qual o nome dos 10 que se inscreveu? E por que o Juan foi selecionado para a vaga da substituição da Janaína? Então, a gente trazer essa transparência para o colaborador. Juan, é um sonho? Também é um sonho. Mas eu acho que primeiro a gente tem que entender onde a gente quer chegar, para depois a gente chegar. Então, ferramentas, eu entendo que a gente tem o Saido, né? Onde cada dia mais a gente está centralizando
todas as informações dentro do Saido. Eu acho que é um canal bom para a gente, de fato, gerar, né, essa transparência para o colaborador. Então, todo mês, né, tem um balanço. Então, quem foi promovido, por que foi promovido, não, de fato, a gente não tem como expor, né, essa questão salarial nesse momento, mas pelo menos o mínimo a gente conseguir transparecer isso para o colaborador, para até ele gerar segurança, de fato, que teve aquela oportunidade, que teve as pessoas que se inscreveram, que teve também aquela pessoa que foi aprovada. Então, acho que isso é um passo para o futuro. Mas esse sonho tá mais fácil do que a colônia de férias. E mais necessário, inclusive. Mas esse sonho vai ter que vir depois do letramento, porque a gente tem muito no não aceite. Então, a gente fala, explica, traz toda a metodologia, mas vira e mexe, a gente tem que ter, sabe, algumas conversas mais difíceis. Mas a gente tá preparado para isso, né? Conversas difíceis é com a gente mesmo, né? Você não vai acreditar que eu vou falar para você. A gente tá chegando no fim. Ué, já? O tempo corre aqui, né, gente? Nossa. Olha, antes da gente encerrar aqui, eu queria te agradecer por você ter aceito aqui o nosso bate-papo. Te dizer que sua energia pro trabalho, né, assim, é uma coisa que encanta a gente, que faz a gente querer até fazer, né, o que você tá propondo aí, com tanta mudança. Você é uma pessoa muito correta, muito justa, e, sobretudo, a sua capacidade de escutar e de fazer as mudanças, né, e mesmo quando alguma coisa é negativa, você escuta e rapidamente dá um retorno. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Tenho certeza que isso vai longe. E aí eu queria, assim, que você aproveitasse esse momento aqui, se você quiser aí deixar algum recado para todo mundo que está nos escutando sobre isso que vai vir aí desse trabalho, alguma dica, né, para ser como você é, porque você é uma pessoa que se destaca, né, pela sua flexibilidade e também por fazer o certo. Fica à vontade também. Muito obrigada, viu? Obrigado, Jana. Na verdade, eu queria então finalizar com 2 recados, então. Primeiro, né, para as lideranças, então, como eu trouxe, né, a gente vai ter o letramento, então eu preciso e conto muito com o engajamento de todos, pois é o pontapé inicial para, de fato, a gente fazer a diferença e trazer, né, essa transparência, né, para cada dia mais para os nossos colaboradores. E segundo, né, para os nossos colaboradores também, que não têm um cargo de liderança, estarem atentos às nossas divulgações de benefícios. Então, a gente também, como você trouxe, né, Jana, a gente mudou a área de remuneração, passou de ser de área de remuneração estratégica para a área de remuneração e estratégia de gente, depois a gente engloba outras frentes. Então, a gente está muito forte, né, trabalhando agora a questão do reposicionamento dos benefícios. Então, é uma excelente oportunidade para todos a estarem acompanhando essas novidades para também ter e buscar, né, a questão do desenvolvimento tanto pessoal quanto também profissional. Então, a gente está agora, né, com a parceria com a Anhanguera, tem novidade vindo por aí, a gente tem bolsa de estudo, que a gente vai passar por uma nova política da bolsa de estudo. Então, gente, não percam. Caso vocês não tenham tendo acesso às informações, procure o gestor de vocês para, de fato, vocês estarem na mesma página e também conseguir usufruir, né, de tudo de melhor que a rede tem para oferecer para vocês. Então, fiquem atentos, viu? Excelente, Juan, brigadão. E você que esteve aqui conosco, fica atento. Daqui a pouco a gente vai ter um novo episódio. No próximo episódio a gente vai falar de assédio moral. Eu te espero no próximo episódio. Um abraço.